Tim Keller, ele basicamente, em muitos escritos dele, então isso aqui ficou, esse aí eu tirei lá da página do City to City no Instagram, mas o Tim Keller, ele fala desses 3 princípios básicos para a vida do cristão e para a igreja. E são eles a centralidade do Evangelho, ou seja, Keller reforça que o Evangelho deve ser o centro da vida com Cristo, nos ensinando que a mensagem de Jesus não é somente o ponto de entrada para a fé, mas também o poder para toda a nossa vida. Segundo, ele diz que a igreja ela tem que ter relevância cultural, ou seja, ele enfatiza a importância de apresentar o Evangelho de modo que seja compreensível e relevante para o contexto, tem um errinho ali, para o contexto atual, específico, nos mostrando a importância de um cristão centrado no Evangelho, saber estabelecer um diálogo cultural pautado no tempo e fidelidade às Escrituras. E o terceiro ponto básico é a comunidade, a igreja como referência de amor prático. E ele tem a frase ali, a fé cristã deve ser vivida em comunidade e demonstrada através de atos que ele chama de serviço e justiça social. Esses 3 princípios, centralidade no Evangelho, relevância cultural e comunidade como amor prático, eles são fundamentais para a gente começar a construir na nossa igreja uma cultura de acolhimento, dentro daquilo que a gente conversou. Marcos, né? A pergunta que o Marcos fez. Porque no primeiro momento, aqui na nossa primeira palestra, a intenção foi dar uma mexida um pouco mais, e agora a gente quer tentar trazer um pouco mais de ferramenta prática. Para isso, tem 4 verdades que eu queria destacar para a gente pensar aqui. Primeira delas, a igreja é comunidade. Eu gosto muito dessa palavra. Eu falei aqui na primeira parte sobre uma experiência que eu tive de plantar uma igreja na periferia lá de Curitiba, né? E o pessoal brincou sobre periferia de Curitiba. O que é? Santa Felicidade? Porque Curitiba realmente, para quem conhece o eixo Rio-São Paulo e alguns outros rincões do nosso país, é difícil falar em periferia em Curitiba, porque de fato tem outra cultura. Mas tem sim, Curitiba também tem pobreza, tem tudo isso. E o lugar que eu fui morar, você estava lá nessa época, Priscila, quando eu saí para o Santa Cândida? Ainda não? Já tinha vindo para cá, né? 2010 que você veio para cá. Você voltou, né? Isso. Eu fui pastor dessa menina lá em Curitiba, gente. Olha só, da esposa do reverendo Caio, que benção. E é uma região divisa ali com o município de Colombo, na grande Curitiba, e é uma região dominada pelo tráfico e outras coisas ali. E eu me lembro que 12 anos tentava se plantar uma igreja ali. E sempre esbarrava em alguma coisa. Eu estava recém-chegado em Curitiba, acho que era o 2º ou 3º ano que eu estava ali. E eu fui desafiado com esse jeitão meio bobo assim, de mineiro, de conversador. O pessoal falou, acho que vai dar certo. É a coisa que o reverendo Rodrigo falou muito antes, sobre o perfil do plantador, né? Era o meu contato primeiro com plantação de igreja. Nunca tinha vivido essa experiência. Mas eu acreditei e fui. E eu chegava, e eu lembro que a primeira estratégia foi procurar algumas igrejas de outras denominações, para aquela coisa assim da gente ser crente, sabe? De vez em quando a gente quer ter uma atitude de crente, né? E aí eu chegava e falava, irmão, eu começar a plantar uma igreja aqui e tal, queria que a gente orasse, vamos orar pelo bairro e tal, e todas as portas se fecharam para mim. O pastor falava, cara, aqui tem tanto lugar em Curitiba para plantar igreja, vai plantar mais uma igreja aqui? E assim, tipo, vem atrapalhar a gente aqui. Só que 2 pessoas fizeram muita diferença na minha vida. A primeira delas foi o padre Simão. O padre Simão era da paróquia de Santa Cândida, que dá nome para o bairro. E um dia eu estava voltando para casa, eu não tinha carro ainda, então eu ia de ônibus, eu andava um trecho até pegar o ônibus. E eu passei na frente da casa paroquial e perguntei as horas para ele. E aí ele me falou e me ofereceu um chimarrão. Eu falei, não estou fazendo nada mesmo, vamos tomar um chimarrão. Conversa vai, conversa vem. Falei para ele quem eu era, o que eu estava fazendo. Acabou que eu fui me aconselhar com o padre. Abri o coração para ele, falei, padre, estou meio desanimado, esse povo aqui não quer saber de... E aí o padre falou, não fica assim não, pastor, vamos dar um jeito nisso.
Não, é sério, né? O Padre Simão é homem de Deus, cara. Eu preguei na paróquia de Santa Cândida 2 vezes. Vocês não falam isso, mas depois você corta essa parte aí. Eu fiz homilia 2 vezes na paróquia de Santa Cândida. Ficou meu amigo, o padre. Mas o que ele fez de melhor para mim foi botar um jaleco da pastoral da criança, me botar na Kombi, e a gente saiu pelo bairro pesando as crianças. E cada casa que eu ia, ele me contava a história daquela família. E aí, aos poucos, ele e depois a outra pessoa foi o Lauro. O Lauro foi um irmão precioso daquela igreja, que morreu olhando para mim. O Lauro teve um infarto. E ele morreu, tinha um olho azul, claro, azul, celestial, assim. E ele teve um infarto, não deu tempo de levar para lugar nenhum, e ele morreu no meu colo, assim, e eu fechei os olhos dele. Foi uma experiência muito traumática, mas foi um privilégio. O Lauro andava comigo, pegava o ônibus, descia no bairro. Quando eu não estava com o Padre Simão, eu estava com o Lauro. E a gente andava pelo bairro, andava, conversando, encontrava com alguém na rua. E aquilo foi 1 ano antes de eu alugar a casa na frente do meu vizinho, né, Premier, lá que vocês já ouviram, né, o Carlão. Depois, gente, fala a verdade, o cara vai com o padre, o Lauro morre infartado na frente dele e ele aluga uma casa na frente do traficante. Que chance que tem esse negócio dar certo? Nenhuma, né? Mas foi justamente aí que o senso de comunidade ele foi impregnado. A Igreja Presbiteriana Olaria, que hoje é pastoreada por um pastor que se converteu lá, foi discipulado por nós, o pai dele é presbítero e ele é pastor da igreja. Tem um templo construído, não é mais na casa. E essa igreja nasceu com esse DNA de comunidade. Nasceu com esse DNA de relacionamento, de engajamento, de reconciliação. Porque essas 4 palavras juntas, elas são bombásticas para o acolhimento. Comunidade, relacionamento, engajamento e reconciliação. Como a gente leu Atos 2, né? É comunidade, é relacionamento, é engajamento e como resultado, reconciliação, dia a dia, o Senhor ia acrescentando os que vão sendo salvos. E eu queria então pensar em algumas ferramentas práticas aqui com você, que a gente reduziu um pouco o tempo, então sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João capítulo 4, e a gente vai assim, vai ser bem rápido, não vai ser uma exposição bíblica, nós vamos extrair alguns princípios aqui e, se Deus quiser, no final, alguma proposta bem mais assim, prática mesmo, para a gente pensar numa igreja acolhedora, em como realmente estruturar a nossa vida e a nossa igreja como uma igreja acolhedora. João 4 é a história da mulher samaritana. E eu, assim, ao invés de ler o texto todo, a gente vai lendo, e está bem expositivo aqui, não deixei nenhum versículo para trás, vai trabalhando o princípio e lendo à medida que a gente vai caminhando, beleza? Pode ser assim? Então, o primeiro princípio que eu quero extrair daqui... Alguém aqui não conhece essa história de João 4, aqui da mulher samaritana? Alguém nunca leu isso aqui? Alguém nunca leu? Todo mundo que está aqui, pelo menos uma vez, já leu essa história, amém? Então fica mais fácil. Primeiro princípio, por favor. É primordial entender e atender às necessidades. Primordial. É o que a gente nota nos 4 primeiros versículos aqui. Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido, veio a saber, lembra daquilo que eu falei, preste atenção nos verbos. Quando, pois, o Senhor veio a saber, tomou conhecimento que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e aí essa palavra que a gente vai usar várias vezes, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Bom, essa necessidade, ela tem 2 vieses, pelo menos aqui, qualquer um dos 2 está valendo. O primeiro deles é a questão geográfica mesmo. Samaria ficava bem no meio, entre Jerusalém e Cafarnaum, aquela região lá do Mar da Galileia, onde Jesus ficava. Então, para ele poder subir, ele tinha que passar pela Samaria. A despeito dos judeus daquela época terem aberto uma picada, uma alternativa pelo leste do Jordão, eles atravessavam, então está Jerusalém aqui, está o Mar da Galileia aqui, Samaria aqui no meio, sabendo que tinha que passar por lá. Para não passar por ali, eles atravessavam o Jordão e iam beirando os montes, correndo vários riscos, inclusive,
É o contexto onde Jesus conta a parábola do bom samaritano, provavelmente se valendo do mesmo contexto, dos perigos da caminhada. Era um trecho difícil, para cortar por Samaria, e depois lá na frente eles atravessavam o Jordão de novo, voltavam para cá. Então era uma necessidade geográfica, tudo bem. Às vezes a necessidade ela é geográfica, ela é histórica, ela é assim palpável. Às vezes não, a gente pode pensar também nessa palavra era necessário de uma forma mais subjetiva, porque tinha lá uma mulher. Ela estava nos planos do Senhor. Jesus marcou um encontro com aquela mulher e ela não sabia. Então tinha uma necessidade inerente naquele trajeto. Seja um, seja o outro, é primordial entender e atender. Jesus percebeu uma necessidade. Ele entendeu aquilo e ele se moveu naquela direção. Sem que a gente entenda e se prontifique a atender, porque às vezes a gente toma conhecimento, mas a gente continua da mesma forma. A gente não se move. E aí, a gente pega uma pesquisa daquela e a gente entende por que aquelas pessoas têm essa impressão. O cristão é hipócrita. Pensa que a gente sabe de algumas verdades, nós entendemos verdades que podem libertar as pessoas do império das trevas, da condenação eterna, e nós guardamos com a gente. Como pode um negócio desse? Como que a gente pode ser egoísta a esse ponto? De cruzar diariamente com as pessoas e nunca ter falado de Jesus para elas. Aí elas morrem, a gente fica com aquele peso danado na consciência. Nós entendemos, mas nem sempre atendemos. E também não adianta a gente só se desdobrar em 1 milhão de pontos para atender, sem entender. Senão nós viramos aquilo que a gente já falou aqui, assistencialistas. E isso é vazio, porque isso qualquer outra instituição pode fazer. Uma organização de ateus, um clube de motoqueiros, qualquer coisa, Lions Club, maçonaria. Aliás, eles fazem até melhor que a gente. Agora, entender a partir do Evangelho e atender a partir do Evangelho, só a igreja pode, é necessário. Segundo princípio, passa para mim, é preciso encontrar pontos de contato com essas necessidades. Pontos de contato. Versículos 5 e 6. Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Sol a pico, calor danado. Nada mais gostoso do que uma água fresquinha. E Jesus encontra esse ponto de contato. O ponto de contato era aquela fonte. Alguém vai vir aqui buscar água. Alguém, além de mim, tem essa mesma necessidade. Às vezes, queridos, nós temos ferramentas maravilhosas na igreja. A gente tem mão de obra, não gosto muito dessa expressão, mas no sentido de termos na igreja recursos humanos, que, pensa, uma igreja de 100 membros, quanta gente boa naquilo que faz. A igreja ela reúne talentos de um jeito que nenhum outro lugar reúne. E às vezes nós continuamos apáticos, por quê? Porque nós não estabelecemos pontos de contato. Normalmente os nossos pontos de contato são, e graças a Deus por isso, são tragédias, como essa do Rio Grande do Sul, onde a gente se identifica com uma necessidade e a gente se mobiliza. Agora, você imagina se nós desenvolvemos isso como cultura da nossa igreja, a partir dos números da nossa cidade, a partir dos números do nosso bairro, do entorno da nossa casa. Quais são os pontos de contato com as necessidades? Quais as necessidades das pessoas, os meus irmãos, os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor? Lá no Olaria, nessa igreja que a gente plantou, nós descobrimos que há geral no bairro uma taxa assim uma taxa muito alta de crianças com dificuldade de aprendizagem, principalmente ali do 5º ao 9º ano. E aí, uma estratégia na época que o Senhor colocou no nosso coração, que foi um dos principais pontos de contato para a igreja crescer, lembra que eu falei que acolhimento é crescimento?
foi assim, toda a tarde nós mobilizamos alguns jovens e alguns adultos, mas principalmente jovens, e a gente fazia assim, manhã e tarde, de manhã para o pessoal de contraturno para quem estudava à tarde, de tarde contraturno para quem estudava de manhã. O pessoal dava aula de reforço na igreja. De graça. E foi um negócio assim, que mobilizou muito o bairro, era um bairro carente, as pessoas não tinham como pagar isso. E a forma como eles pagavam era indo ao culto. E várias vezes as pessoas me abordavam, pastor, eu sou católico, pastor, eu sou isso, eu não acredito, mas eu vim ao culto em consideração ao que você faz pelos meus filhos. Ponto de contato. E muitas dessas famílias acabaram ficando lá na igreja. É preciso encontrar ponto de contato. A gente vai caminhar, depois da mesa redonda a gente conversa mais, né, pastor? Pode ser? Estão anotando aí, gente? Amém, igreja? Estão comigo? É preciso estabelecer um diálogo a partir das necessidades. Jesus para na fonte, e aí versículo 7 diz para a gente, 7 e 8, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse a ela, dá-me de beber. Jesus inicia um diálogo, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Irmãos, note que a gente conhece a história. Lembra que eu falei que o problema do crente é conhecer a Bíblia? Né? Alegoricamente falando, né? Mas se a gente não tivesse lendo essa história, não conhecesse o final dela, essa conversa, ela é uma conversa do dia a dia. Está quente, você veio tirar água, você pode me dar um copo d'água? A gente fica, às vezes, pensando que estabelecer um diálogo para o Evangelho é coisa de pastor, de evangelista, de teólogo, de falar de Jesus. Não. Os nossos pressupostos estão errados. Você quer ver como é simples? Comece a falar das suas necessidades. Não tenha medo de se expor, a gente vai falar isso daqui a pouco. É lógico, não estou dizendo aqui que a gente tem que, exagerar nisso. Mas basta você começar a falar da sua vida. As pessoas não querem muito sobre isso, muita complexidade, perdão. As pessoas querem se identificar conosco. E Jesus, ali mesmo, com toda a questão cultural, ele só pediu um copo d'água. E a partir desse pedido de um copo d'água, a gente vai ver onde que a história termina. Então, é simples, estabeleça um diálogo. Dentro da igreja, a pessoa entra. Deixa eu falar uma coisa para aqui. Aqui talvez isso não sirva aqui em Rondônia, mas Curitiba, a gente tem que ensinar a igreja a fazer isso. Quando entrar, presta atenção aqui, pastor, faz de conta que você está em Curitiba. Quando entrar um visitante na igreja, fala oi. Só oi. Lembra? Às vezes o cara faz assim, Isso é muito de mineiro, né? Aqui também é assim, não? Cumprimenta assim também? Bom. Lá em Minas é só aí outro, Às vezes a pessoa fala Lá em Curitiba a pessoa faz assim, Entendeu, não? Dá vontade de falar, Enfim, às vezes é melhor a gente não falar. Estabeleça um diálogo, fala oi, fala bom dia. Lembra que eu falei, não é o mais importante, mas é muito importante. O acolhimento começa por aí. Bom dia! Lá em Curitiba eu já ouvi de várias pessoas, só se for o seu, tem que falar bom dia. Bom dia por quê? Eu falo, porque o sol nasceu, porque você está aqui. Desse jeito, às vezes. Aliás, esse é o melhor diálogo, porque a pessoa está precisando tanto de alguém para falar, que a primeira pessoa que ele encontra, ela descarrega. Às vezes, essa foi a melhor conversa que a pessoa teve no dia. Foi xingar você. Louvado seja Deus. Desabafou, não?
Às vezes as pessoas nos procuram no gabinete pastoral, pastor, preciso falar com você. Beleza, a pessoa vai lá, 1 hora. Por que o pastor é santo? Por que? E a gente só fica assim. Aí no final, que a pessoa calmou, a gente fala assim, vamos fazer uma oração? Vamos, a gente ora. Aí a hora de levantar, você vai ter na porta e fala assim, pastor, obrigado, nossa, o senhor me ajudou muito. Nossa, o que o senhor falou hoje para mim foi maravilhoso. A pessoa só precisava falar. O diálogo, tudo bem, o diálogo às vezes ele não vai ser muita troca de palavras, mas o acolhimento, o abraço, o olhar, a empatia. Próximo. É imprescindível conhecer bem o Evangelho. Olha a escola dominical. É imprescindível conhecer bem o Evangelho. Se você não sabe, a PECOM ela tem 2 projetos, fica a dica aqui, que podem ajudar muito a sua igreja nisso. O primeiro deles é o Minha Cidade para Cristo. Quantos aqui já ouviram falar Minha Cidade para Cristo? Benção. Minha Cidade para Cristo é um programa de evangelização. A PECOM ela pode vir, fazer um treinamento para você, com material, com tudo isso, para te ajudar a começar um projeto de evangelização na sua cidade, no seu bairro. Onde você vai, tem todo um programa para você apresentar Jesus e etc e tal. E o segundo, que está agora em fase final, vai ser lançado agora no Congresso, é o Discipulado Vida, que é o segundo passo. Então, Minha Cidade para Cristo, levar a pessoa para Cristo. E o Discipulado Vida para a pessoa conhecer a Cristo. Então, ferramentas não faltam. Se você é alguém que não conhece minimamente, vou até tirar o bem aqui, minimamente o Evangelho, para argumentar a partir das necessidades das pessoas, a melhor coisa que você faz é não acolher mesmo. Porque quando Jesus pede água para essa mulher, versículo 9 até o versículo 14, começa uma conversa, a mulher fala assim, como sendo tu judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus falou, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher falou, Senhor, você não tem nem com que tirar a água do poço, o poço é fundo, onde é que você tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que deu o poço, qual ele mesmo bebeu? Os donos da igreja, né? Você é maior do que o seu cabrito lá, que deu o terreno, que deu o tijolo, você é maior do que ele. Tem muito Jacó por aí nas igrejas, não é não, gente? Aí Jesus fala que até perdi o rumo aqui da meada. 13. Afirmou Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nós cantamos isso aqui ontem e hoje, né? Será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Jesus começa a apresentar o Evangelho para ela, a partir dessa necessidade. Então a gente tem que conhecer, mínimo, porque nós não estamos aqui para acolher na perspectiva do que o irmão fez a pergunta lá, inclusive, para ser intimidado pelas necessidades das pessoas, né? Não, nós apresentamos o Evangelho. Por que isso? Porque nós cremos que Jesus é tudo que a gente precisa, que a partir de Jesus, irmãos, a vida muda. E às vezes a igreja não pode fazer tudo pela pessoa, mas Jesus pode. E basta Jesus. Ou Jesus é suficiente. Tanto para matar a sede daquela mulher, quanto para atender qualquer demanda de acolhimento que a gente venha a ter necessidade. Próximo. É indispensável discernir as oportunidades que surgem a partir das necessidades. Quando essa mulher fala de Jacó, Jesus fala da água para ela. Só que o lance não era a água, e a gente sabe disso. Não era o problema de Jesus, entre aspas, não era nem os fariseus que estavam reclamando de batismo, nem o sol quente, tampouco a sede. O lance dele era a vida daquela mulher. Só que tudo isso levou Jesus para essa oportunidade, que a partir do versículo 15, a mulher então, depois de todo esse acolhimento de Jesus,
a partir das necessidades que eram de ambos, a partir dessa empatia, a mulher então fala, bom, então você me dá de beber, porque eu tenho que vir buscar a água aqui meio-dia para não me encontrar com as outras mulheres que vêm antes do sol nascer. E aí você já sabe por que ela fazia isso, porque ela já teve 5 maridos, ela era tida por aquelas mulheres como uma mulher da vida, e ela estava cansada de ouvir essa história e ser julgada. Então ela ia buscar água meio-dia para não se encontrar com as pessoas, simples assim. E ela estava cansada daquela vida. E Jesus levou aquela mulher a falar dela mesma, então me dá dessa água para que eu não mais tenha que vir buscá-la. Aí é maravilhoso que Jesus fala assim, então tá bom, vai lá e chama o seu marido e volta aqui. Eita! Pronto. Jesus discerniu aquela oportunidade. Só que aí vem algo assim, talvez até mais importante, que é o quê? Próximo, DJ, aí. É fundamental, presta atenção nisso, não temer aquilo, mais uma vez, irmão, que a gente estava falando, não temer os confrontos que surgem a partir das necessidades. Às vezes nós ficamos cheios de mimimi para tratar de alguns assuntos. Que nós acolhemos as pessoas, ainda tem essa, nós acolhemos, chegou a pessoa na igreja com a vida tudo avacalhada. E a gente celebra, rapaz, você viu lá que a Chica do Açaí lá foi na igreja? A Chica do Açaí foi na igreja. A Chica do... Não. Do Açaí? Ela mesmo foi na igreja, acredita? Nossa, que vitória, hein? Que aquela mulher, ela sabia que ela já foi casada 5 vezes. Ninguém fala, não fala isso não. E a Chica do Açaí está lá na igreja. E ela vem com os filhos dela, tocando terror, começa louvor, o menino vem, atrapalha o Zé da bateria, o outro vem aqui, pega o microfone, fica... Nossa, e a Chica do Açaí, porque afinal de contas, nós temos que acolher a Chica do Açaí. E a Chica do Açaí está aqui na igreja. E a Chica do Açaí começa a ir lá na reunião da SAF, mas aí a Chica do Açaí vem na reunião da SAF, mas a Chica do Açaí continua tendo a vida que ela tem. E aí dá um mês que a Chica do Açaí está frequentando a igreja, as irmãs da SAF começam lá no pastor. Pastor, sábado passado teve uma reunião lá em casa, a Chica do Açaí falou, chegou lá para mim, que ela chegou assim, a Chica estava emperequetada demais. Batom vermelho, parecia que ela tomou iogurte de morango. E aí as irmãs começam a falar, porque a Chica do Açaí, o que acontece? Ela veio para a igreja, foi bem acolhida, mas não foi confrontada. E nós ficamos cheios de dedo, porque não pode falar, porque agora nós custou tanto pela Chica do Açaí vir na igreja, e o que ela vai sair falando mal da igreja? Isso não é problema seu, e nem da Chica do Açaí, e nem do Zé da padaria. Isso é problema de quem sustenta a mensagem, é o autor da mensagem. Eu tenho que confrontar a Chica do Açaí, seja quem for. Eu tenho que acolher, eu tenho que abraçar, eu tenho que amar, mas eu tenho que confrontar no pecado. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Isso faz parte do acolhimento. Porque senão a pessoa fica flutuando ali, ó. Flutuando. Aí, sabe quem começa a ganhar fama ruim? Você, da igreja. Ah, você é daquela igreja que a Chica do Açaí vai. Ah, aquela igreja pode tudo, né? Já ouviu essa ou não? Próximo. É crucial conduzir as pessoas em adoração a Deus em meio às suas necessidades. Então, quando Jesus fala para a mulher assim, chama o seu marido e vem aqui. Eita. Aí o Espírito Santo entra em ação. Bastou essa fala, bastou... Gente, nós precisamos, às vezes é falta de fé. Às vezes nós não confrontamos por falta de fé. Nós ficamos com medo que as pessoas vão interpretar da gente. Nós não acreditamos que o Espírito Santo continua, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sendo aquele que convence o pecado, da justiça e do juízo. Jesus só mandou ela chamar o marido. Qual foi a resposta dela? Profeta. Vejo que tu és profeta. Não é isso?
Ao que lhe respondeu a mulher, não, melhor, antes, ela pegou e falou assim, eu não tenho marido. Perdão, estou falando do profeta, estou atropelando. A primeira coisa que Jesus fez, isso, ajuda eu aí. Quando Jesus confronta o pecado, ela confessa. Não tem marido, Jesus falou, pois é isso mesmo. Porque 5 você já teve. Aí sim. Então, como você conhece a minha vida? Vejo que tu és profeta. E aí ela começa uma conversa aqui de confissão para Jesus. Né? E essa confissão leva aquela mulher a abrir o coração dela em relação à forma como ela enxerga Deus. A partir do versículo 19, Senhor, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus fala para ela, então, minha mulher, pode crer, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A própria mulher fala assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, anunciará todas essas coisas. Jesus falou, sou eu, minha filha, sou eu. Então, quando nós confrontamos o pecado das pessoas no acolhimento, nós precisamos levar essas pessoas a adorar a Deus, porque nós não temos ferramentas para lidar com o pecado das pessoas. Nós temos ferramentas para lidar com a dificuldade delas. E lidar, não é resolver. Nós temos como socorrer pontualmente em algumas necessidades. Mas resolver o problema da idolatria, resolver o problema da adoração, resolver o problema de fé, nós não temos isso. Mas o Deus que nós pregamos tem. E às vezes nós também paramos nesse segundo passo. Então nós não podemos parar nem só no acolhimento, nem só no confronto. Nós temos que levar as pessoas a Jesus. O acolhimento encontra o seu propósito quando a pessoa conhece Jesus. Porque dela não vai sair falando da forma como ela foi acolhida na igreja, porque o acolhimento é uma ferramenta para levar a pessoa a Jesus. Ela vai sair falando assim, eu encontrei Jesus naquela igreja que me acolheu e que me ajudou a perceber os meus pecados. Só isso, se ela falar só isso, se a Chica do Açaí falar só isso para Maria do Misto Quente, a Maria do Misto Quente também vai para a igreja. Quer dizer que você foi lá, eles te acolheram, não te julgaram, porque mostraram para você que você está em pecado, e você conheceu Jesus. É isso que eu estou falando. Eu também quero ir nessa igreja. Porque eu também quero essa mudança de vida. Eu também não aguento mais viver escondendo dessa forma. Agora, ela não foi lá por conta da forma como ela foi acolhida, e ela também não foi lá falar mal porque a igreja falou mal do pecado dela. Ela foi lá porque Jesus encontrou aquela mulher lá no tanque de Betesda. Aí, irmãos, acontece algo interessante. Versículo 27 diz assim, nesse ponto chegaram os discípulos, e se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede tudo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Sabe qual é o próximo? É que é necessário, pode passar o próximo, por favor? É necessário causar impacto na vida de quem é acolhido. Aquela mulher ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ela obedeceu a ordem de ir até a cidade. E eu quero aqui abrir um parênteses, não sei se você já reparou nisso. Na minha Bíblia, quando fala assim, e foi àqueles homens, tem uma crase, não tem? Você sabe o que isso significa? O seu irmão aqui, que é professor, né? Significa que ela foi a cada um daqueles homens. Aqueles. Tem endereço. Não sei se você já reparou nisso. Ela não chegou na cidade berrando a pé. Poderia ter sido. Ela não saiu falando, conhece Jesus. Não, ela foi lá. Ô Zé, nós precisamos resolver a nossa vida. Eu estou indo na casa ali do Chico. Chico, nós precisamos ter uma conversa. Ô Mané, você também.
Ela foi em um. Ela falou, agora que nós vamos resolver essa. Isso é darwinismo, está entendendo, né? Lembra do darwinismo? Isso não está na Bíblia. Mas é isso que eu percebo na minha experiência pastoral de acolhimento. Porque a gente tem que voltar, para poder andar com Jesus, a gente tem que voltar a cada passo que a gente deu. A gente não dá salto. Para ter restauração é necessário ter reconciliação. Não tem restauração sem reconciliação. Restauração sem reconciliação é assim, temporária, ela é superficial. Mas quando a gente volta a cada passo, e Deus vai redimindo cada passo nosso, cada um deles, aí a gente consegue seguir em frente. Aquela mulher foi impactada. Penúltimo lugar, enquanto aquela mulher foi, versículo 31 a 38, nesse interim, os discípulos lhe rogaram dizendo, mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros, ter-lhe porventura alguém trazido algo de comer? Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda faltam 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, ergueis vossos olhos e vede os campos, já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte-se alguém, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdade o ditado, um é semeador e o outro ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ou seja, penúltimo princípio, é preciso ter fome pelos necessitados de acolhimento. Jesus falou assim, vocês não estão entendendo. O que move o meu coração são essas pessoas, gente. Não é a marmita da Samaria, não. Obrigado pela marmita da Samaria, mas vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. Eu até perdi a fome, vocês querem saber. Eu estou esperando essa mulher voltar. Porque ela vai voltar com tanto de gente que também está com fome. Irmãos, nós vamos ter sede de acolhimento, ter fome de acolhimento. A gente precisa, de certa forma, dormir e acordar pensando nisso. E como que nós, como igreja, estamos acolhendo as pessoas? Porque a gente acabou de ver uma pesquisa aqui. Cristo continua o mesmo. Mas a igreja, e por nossa responsabilidade, em parte também por outras, mas em grande parte por nossa responsabilidade, ela não tem crédito por conta disso. Nós não estamos preocupados com aquilo que destrói a sociedade. Nós não estamos atentos ao aspecto nocivo das redes sociais, por exemplo. Nós não estamos atentos a bairros inteiros da nossa cidade que estão mergulhados no pecado e a gente não enxerga uma igreja lá, nós não temos um coração missionário. Isso incomoda a gente. A gente encontrou o evangelho, a gente encontrou uma igreja gostosa como essa, ar-condicionado, aleluia, e um louvor abençoado, uma estrutura maravilhosa, e eu não quero mais nada, eu quero que Jesus volte agora, mas eu não tenho muito trabalho de falar com ninguém. Como é que vai fazer, gente? E Jesus confronta, fala assim, e tem outra coisa, o que vocês estão aqui vendo comigo, teve muita gente que semeou, que plantou. Então vocês ergam os olhos, vejam os campos. Se referindo a Samaria. Vamos parar com esse preconceito que vocês têm com os samaritanos aí, vamos parar com essa história, vamos ganhar eles para Jesus, vamos acolhê-los nas suas dificuldades, nas suas necessidades, nas nossas diferenças. E aí a gente conclui. Quando aquela mulher volta, o texto diz para a gente que muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Quando ela disse, ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Ele ficou ali 2 dias. Aquela passagem, aquela viagem acabou se transformando numa breve estadia. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam àquela mulher, olha isso que lindo, já agora não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Porque, em último lugar, põe lá, por favor, é necessário entender que acolhimento gera acolhimento.
principalmente por parte de quem é bem acolhido. Ninguém ali podia dar testemunho melhor de acolhimento que aquela mulher que tinha uma vida totalmente desregrada, mas quando ela se encontrou com Jesus, quando ela foi bem acolhida por Jesus, quando Jesus confrontou o seu pecado e apresentou para ela a mensagem da salvação, ela foi com sede para o samaritano e falou: quero resolver minha vida. E o que ela fez impactou toda aquela cidade. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Mas, a gente não tem mais tempo, eu queria terminar trazendo algumas ferramentas práticas para você, que tem dado certo na nossa experiência. Pode colocar ali, por favor. Na mesa redonda a gente descobre um pouco mais. Transformando tudo isso em estratégia, em como a gente pode desenvolver acolhimento na nossa igreja. Eu listei ali algumas práticas que podem fazer diferença na sua igreja. A primeira delas é uma liderança intencional. O que é uma liderança intencional? Uma liderança que aponta para isso. E eu não estou falando só do pastor. Eu estou falando toda a liderança da igreja. O líder do louvor, o líder do ministério infantil. Nós temos que ter essa cultura, essa intencionalidade. Nós temos que preparar e capacitar a nossa equipe para estar atenta às necessidades dignas de acolhimento. Tem que ser intencional. Segundo, agora sim, os pastores. Nós temos que pastorear os nossos líderes. É nossa responsabilidade formar essa cultura. É nossa responsabilidade pregar e ensiná-los a partir dessas verdades. Terceiro, liturgia, eu coloquei entre aspas ali, inclusiva ou comunitária, porque às vezes os nossos cultos são cultos para crente. A pessoa entra e sai, e isso, irmãos, não importa se a igreja tem um formato contemporâneo, se ela tem um formato mais histórico. Nós não estamos discutindo formato. Nós estamos falando de linguagem. Imagina alguém que nunca entrou na igreja e entrou no hino lá. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tu. Cara, o que está cantando? Que língua que está cantando? E os crentes estão todos, se da vida as vagas procelosas. O cara não tem ideia disso, porque ele não sabe português direito. Hoje em dia o povo não sabe português. Alguém sabe o que significa se da vida as vagas procelosas são? Alguém sabe? Quantos sabiam que é as ondas do mar? Melhor não levantar a mão. Liturgia inclusiva, irmãos, comunitária, sabe? Onde as pessoas são abraçadas, onde elas não precisam literalmente ter voz ativa, mas quando alguém tem voz ativa, a voz dele convida as pessoas. O louvor, as orações. Amém? Pregação relevante, que faça sentido. Nós precisamos de pregação doutrinária, nós precisamos de tudo isso nós precisamos. Sim, isso faz parte, mas tem que ter relevante, tem que ter aplicação. Relevante é quando aquilo pode ser aplicado, pode ser palpável, pode ser tangível, quando faz sentido. Quando eu vou para casa com aquele sermão, e segunda-feira eu acordo com aquele sermão na cabeça, e eu fico ali agora, às vezes nós pregamos sermões, queridos, que quando termina o culto, o povo já esqueceu. Você vai lá na pizzaria, lá, rapaz, aquele segundo ponto do pastor. Segundo ponto do pastor? Você está falando do sermão. Ah, sim, sermão bom, hein? Que sermãozão. Pois é. E já vai para o celular. Você nem lembra, você nem viu o que o pastor falou direito. A culpa não é sua, não, às vezes é do pastor mesmo. Então eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Pregação relevante. Bom é quando os dois são bons, né? Pessoas capacitadas. Aí a gente vai partir para aquela coisa de, mais uma vez que o Marco falou assim, talvez pensar um ministério, organizar algumas pessoas, que tem um mínimo de conhecimento disso. Às vezes na igreja tem um terapeuta, tem um pedagogo, tem um médico, tem uma pessoa assim, um assistente social. Chama esse pessoal para a roda. Sabe um negócio que funciona muito na minha igreja? Tomar café da manhã. Chama o povo para tomar café da manhã. O povo vem com as ideias, impressionante. Café da manhã, brota ideia. Café sábado, nós vamos falar sobre Ministério de Acolhimento na igreja. Café da manhã, a igreja vai bancar um cafezão, vai vir um tanto de gente. 90% só para tomar café, mas 10% vão trazer uma contribuição. Aquela ali é a sua turma. É, né? Passa a peneira. Discipulado, acabei de falar aqui do discipulado vida. Discipulado. Ou seja, vida na vida. Ensinar o crente a andar com Jesus. Isso promove acolhimento. E a mesma coisa em pequenos grupos. Não sei quantas igrejas se organizam em pequenos grupos durante a semana. Isso é muito comum nas cidades maiores. Né? Ali também é um celeiro de acolhimento. E por último,
prática da hospitalidade. Acabou meu tempo, né? Prática da hospitalidade, eu ia dar um testemunho aqui, mas quem sabe depois na hora da mesa redonda eu dou o testemunho. Mas prática da hospitalidade é um negócio que a gente precisa considerar muito na nossa igreja, que não é só a coisa de receber as pessoas bem em casa, não. Inclusive isso é dom, está na lista dos dons lá. Né? Não é qualquer pessoa que sabe que tem o dom da hospitalidade, não. Mas ele está presente na vida da igreja. Amém, irmãos? Muito obrigado. Viu? Foram 2 palestras que enriqueceram muito o meu coração. A gente vai ter mais um tempo de mesa redonda, mas eu quero louvar a Deus e agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.